E olha só, o ministro Alexandre de Moraes acaba de tomar uma decisão inédita sobre o julgamento de Jair Messias Bolsonaro e, em tempo recorde, coloca à disposição do relator Zanin para votação e julgamento ali na primeira turma do STF. Você vai saber agora o que pode acontecer. Será que Jair Bolsonaro vai ser julgado agora nos próximos dias? Será que ele pode ser preso a qualquer momento ou ainda agora, no mês de março? Esse processo que está correndo num tempo recorde pode marcar a história do Brasil e agora nós vamos trazer aqui as principais notícias, porque a defesa de Jair Bolsonaro não esperava por tanta aceleração nesse processo. Inclusive, eles acabaram de rejeitar uma outra defesa sobre esse julgamento e agora você vai saber o porquê eles estão correndo tanto com isso e pode ser, pessoal, pode ser que ainda este mês seja dado um fim nessa história. Preste atenção agora no que vão trazer ali os jornalistas da CNN, que vão trazer em primeira mão essa notícia sobre esse julgamento e sobre a última decisão de Alexandre de Moraes e do Paulo Gonet, e agora está na mão do Zanin, que a qualquer momento pode proferir uma decisão. Dá um like nesse vídeo, se inscreva no canal, veja essa matéria. A gente interrompe o noticiário porque temos notícia de momento. O ministro Alexandre de Moraes acaba de liberar denúncia contra Jair Bolsonaro para julgamento. Contra Jair Bolsonaro, contra 8 pessoas. Denúncia, então, pronta para ter o agendamento e começar esse julgamento. Vem para cá, Luísa Martins. Olha, informação, decisão que acaba de sair, liberada agora há pouquíssimos minutos. Então, Alexandre de Moraes liberou, recebeu o material da PGR e liberou para que esse grande processo com 8 pessoas, núcleo 1, já vá para julgamento. Luísa Martins vem explicar para a gente. Luísa que está em cima do lance, porque tem comentado aqui sobre a celeridade das decisões, Luísa Martins. Exatamente, Débora e Yuri. Quem estava conosco desde o início do 360 viu que já havia essa perspectiva de Moraes liberar logo esse processo para julgamento. Todos os prazos já foram cumpridos, tanto pelas defesas quanto pela PGR, e uma expectativa aí bastante otimista dentro do Supremo de começar esse julgamento ainda no mês de março, né? E agora esse despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes comprova isso, foi divulgado há pouco, como você disse, Débora. E aí o ministro faz um resumo, né, de todos esses prazos que já foram cumpridos e fala que, de acordo com o regimento interno, pede o encaminhamento para a secretaria da primeira turma, solicitando ao presidente da primeira turma, que é o ministro Cristiano Zanin, um dia para julgamento presencial para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo PGR contra o primeiro núcleo, né? Essa denúncia ela foi dividida em alguns núcleos seguindo esses blocos que foram divididos ali, esses eixos de atuação que foram identificados pela Polícia Federal. Esse é o primeiro núcleo que fica pronto para ser levado a julgamento e é justamente o núcleo que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros ministros do seu, então, governo, como Anderson Torres, ministro da Justiça e Segurança Pública, Augusto Heleno, também o próprio Paulo Sérgio Nogueira, que era ministro da Defesa, e também Walter Braga Neto, que era ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro e que é um investigado que está preso preventivamente, acusado ainda não, né, mas suspeito de tentar acessar indevidamente trechos que ainda eram sigilosos da delação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid para tentar, de alguma maneira ali, segundo os investigadores, atrapalhar, né, colocar obstáculos na resolução, né, desse caso sobre a tentativa de golpe de Estado. Como eu falei, com esse despacho assinado pelo ministro Alexandre de Moraes, agora as coisas estão na mão do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma. A gente lembra que sempre cabe ao presidente do colegiado administrar a pauta de julgamentos, incluir ali os processos no calendário. Então, já se sabia até de antemão que caberia a Zanin marcar, né, uma data para o julgamento dessa denúncia, tão logo o processo estivesse liberado para julgamento. Então, está liberado para julgamento. Moraes recebeu hoje, mais cedo, né, algumas horas atrás, a manifestação da PGR contestando as contestações das defesas, reiterando a validade da denúncia, rebatendo argumentos das defesas de que a denúncia não poderia prosperar. E, então, com isso, fica nas mãos de Cristiano Zanin, que já tem conversado, é claro, nos
bastidores com Moraes para que tão logo esse processo estivesse liberado não demore, né, a entrar então na pauta de julgamentos da primeira turma. Segue uma expectativa de que isso possa acontecer ainda no mês de março. Zanin deve então incluir, também dar ali um despacho, né, respondendo a esse pedido do ministro Alexandre de Moraes, incluindo esse processo na pauta. E aí, com isso, a turma já vai estar apta a fazer esse juízo em relação à denúncia, que é, como a gente sempre tem dito, Yuri e Débora, um juízo ainda preliminar. A primeira turma vai verificar se estão presentes ali os requisitos técnicos que uma denúncia deve obedecer e se tem ali indícios minimamente justificáveis de autoria e materialidade para dar seguimento a uma ação penal, que aí é a ocasião em que os investigados, os acusados, né, se tornam formalmente réus no processo. E aí é aberta uma nova fase da investigação, com aprofundamento dessas apurações, coleta de novas provas, eventualmente novas operações ou medidas cautelares, oitivas das testemunhas, muitas delas já indicadas ali pelas defesas no momento da contestação. Então, isso é um marco muito importante porque Moraes está dizendo que esse primeiro núcleo, que é o núcleo considerado crucial da organização criminosa apontada pela Polícia Federal e também pela PGR, já está pronto, então, para ir a julgamento. Com essa perspectiva, há uma expectativa ali nos bastidores, como eu falei, de que a denúncia possa ser julgada ainda este mês, abrindo uma ação penal que vai ser instruída ao longo dos próximos meses. Isso também viabiliza, né, digamos assim, que o julgamento de mérito também possa acontecer ainda em 2025. O julgamento de mérito, então, é quando, né, os ministros decidem se os réus são devem de fato ser condenados ou se devem ser absolvidos, né? E há uma perspectiva de que isso também possa acontecer até o fim deste ano, né? Conforme o ritmo ágil que tem sido utilizado, né, tanto pelo Supremo quanto pela PGR, justamente para tentar resolver tudo isso em 2025, não ficar nenhuma pendência para 2026 e não embolar com o cenário de ano eleitoral, de campanha eleitoral. Então é um marco muito importante, um despacho que saiu há pouco do ministro Alexandre, liberando esse caso para julgamento. E então agora a gente fica na expectativa de uma manifestação, né, do ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma, para ver que data ele vai marcar para a análise dessa denúncia. Vamos trazer para cá também o Pedro Venceslau, porque é claro que toda essa celeridade com que este caso, né, com este núcleo específico do qual faz parte o ex-presidente Jair Bolsonaro, desta denúncia que envolve ao todo 34 pessoas denunciadas, Pedro Venceslau, o fato de ter o ex-presidente neste núcleo que vai ter a sua denúncia analisada ainda neste mês de março, faz com que venha ali toda a repercussão política, do quanto o Supremo está agindo em nome ali do que muitos consideram uma defesa institucional do Estado democrático, porque também o Supremo, assim como o Congresso e assim como o Executivo, foram atacados no 8 de janeiro e seriam alvo se a suposta trama golpista apontada pela PGR vingasse, desse certo, mas é claro que vai ter também uma reação das defesas, sob a alegação de que podem estar com o seu direito de defesa cerceado ou de que haveria aquele discurso que Bolsonaro, inclusive, reiterou ontem ao lado de Valdemar Costa Neto ao reencontrá-lo pela primeira vez depois de um ano, a alegação de perseguição política, Pedro. Então, os bolsonaristas já vinham dizendo há muito tempo que essa celeridade é uma estratégia política. Eles incluíram essa rapidez do Supremo Tribunal Federal no âmbito daquela narrativa de que existe todo um conluio para que Jair Bolsonaro seja tirado do jogo político em 2026. Inclusive, eles dizem que o fato do STF evitar que o julgamento entre no ano eleitoral é mais uma sinalização disso. Do ponto de vista político, tanto os bolsonaristas quanto a defesa de todos os envolvidos já esperavam essa celeridade e todos eles fazem uma aposta que o julgamento do mérito deve acontecer entre setembro e outubro desse ano, portanto, antes da eleição. Porque no ano que vem, se o julgamento acontecer às vésperas do início do processo eleitoral, Bolsonaro pode usar o argumento de que é vítima de uma perseguição política e vai usar isso, inclusive, para dizer que não está podendo ser candidato a presidente da República, mesmo estando inelegível, por conta de toda essa investigação. Então não há uma surpresa por parte de ninguém agora. A expectativa é que o julgamento aconteça de fato muito rapidamente e os próximos passos também sejam muito céleres a partir de agora.
Certo, Luísa, volto com mais uma pergunta para você, porque essa questão da celeridade é uma questão que foi questionada pelo próprio ministro Zanin, quando era advogado do presidente Lula, que estava na situação quase que do Jair Bolsonaro hoje, em que se encontra Jair Bolsonaro, porque o próprio ministro, como advogado de Lula, dizia, olha, a gente nunca viu algo tão rápido, um processo correr tudo tão rápido, né? Porque a justiça costuma ser lenta. Esse mesmo argumento agora vem sendo repetido pelos acusados, tanto pelos advogados da defesa de Bolsonaro, como de outros acusados também, né? De que maneira você faz esse paralelo, Luísa? Débora, tem uma diferença bastante importante, né, entre os dois casos. Os processos da Lava Jato contra o presidente Lula, eles começaram na primeira instância, então tinha todo um rito que é bastante mais demorado, né, até o recebimento de uma denúncia na primeira instância, condenação em primeira instância, aí recorre para a segunda, que é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aí julga no TRF4, né, no caso que era o responsável pelos casos da Lava Jato, aí recorre para o STJ, aí depois recorre para o Supremo. Então, realmente, o caminho era mais longo e foi mais acelerado. Nesse caso, é mais natural que o processo ande mais rápido, porque é um inquérito que já começa no Supremo Tribunal Federal. Então, ele não tem recursos a outras instâncias, né? Os recursos são protocolados, ajuizados no âmbito do próprio Supremo. Então, isso, por si só, por natureza, já acaba agilizando um pouco mais o processo. É claro que, como o Pedro disse, e eu confirmo também com as apurações que eu consigo fazer aqui em Brasília, junto ao Supremo Tribunal Federal, há de fato um cenário ideal que é cogitado tanto pela PGR quanto pelo Supremo Tribunal Federal de resolver esse caso ainda em 2025, como eu falei anteriormente, justamente para não se misturar com o ano eleitoral de 2026 e, como perfeitamente disse o Pedro, não haver críticas, né, à atuação do Supremo e da PGR de que talvez estejam julgando um processo A ou B para interferir politicamente no resultado da eleição. Esse cenário é o que o Supremo e a PGR não querem, né? Eles querem, então, solucionar isso ainda em 2025. De qualquer maneira, o que tem sido dito é que, apesar de esse, sim, ser o cenário ideal, tem que se cumprir os prazos legais. E isso tem sido cumprido. É claro que a gente viu, né? O prazo, por exemplo, para todas as defesas enviarem as contestações da denúncia da PGR, venceu na sexta-feira. Então, até às 23h59 de sexta-feira, as defesas tinham ali um prazo para enviar essas manifestações. Moraes não esperou chegar à segunda-feira. No sábado, na primeira hora da manhã, salvo engano, foi ali 7h30, antes das 8 da manhã, Moraes já tinha despachado essas defesas para a PGR, que teria 5 dias, então, pelo prazo legal, para fazer a sua manifestação contestando as contestações das defesas. E, por sua vez, Paulo Gonet também não usou o prazo completo. Ele foi notificado na segunda, teria até sexta-feira, amanhã, né, para enviar esse parecer. Já enviou hoje, se antecipou em um dia. E, da mesma forma, Moraes também esperou, assim, acho que não deu poucas horas, né? A gente deu essa notícia ainda no Bastidores CNN, então acho que deve ter sido aí 1 hora, 2 horas. Moraes já também viu que estava tudo certo, que esses prazos já tinham sido cumpridos e que não há nenhuma outra etapa antes de poder liberar esse caso para julgamento. Então, foi isso que ele fez. Ele agora, já em seguida, poucas horas depois, já deu esse despacho, liberando o caso para julgamento, pedindo, então, uma data para o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da turma, e isso indica, e ele até fala aqui nesse despacho, né, um dia para um julgamento presencial. Porque se fosse, interessante isso, porque se fosse um julgamento virtual, cabe ao próprio relator marcar a data. Ele pode incluir no plenário virtual quando ele quiser. Se o julgamento é presencial, cabe então ao presidente do colegiado marcar essa data. Então, Moraes abre mão de ter o controle sobre a data de julgamento em nome de um julgamento presencial que possa então ter mais discussão ali entre os ministros, né? Até pela própria repercussão social do caso que envolve um ex-presidente da República. E só para pontuar aqui, Yuri, a Luísa coloca, né, Pedro, que há poucas horas, acho que foi por volta de 1, 2 da tarde, que
Procurador-Geral da República protocolou no Supremo, enviou a resposta das respostas da defesa, mas era um documento também, né, Luísa? Você teve acesso ao documento de 22 páginas, um documento curto, então que em 2, 3 horas ali seria tranquilo para o ministro ver com calma, passar, ler com lupa e então poder decidir se estava apto, se ia mudar alguma coisa ou manter tudo como estava, né, Yuri? Sem dúvida. Ô, Débora, então só para a gente pontuar aqui, em ordem alfabética, quem são os denunciados que fazem parte desse núcleo 1. Alexandre Ramagem, atualmente deputado federal, ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN. Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha, que teria anuído ali, concordado com a tese ali de fazer algo para que não fosse permitida a posse do presidente eleito na época. E Almir Garnier, inclusive, vale lembrar, ele nem sequer transmitiu o seu cargo de comandante para a Marinha para o atual comandante, para o seu sucessor no comando desta força, dos militares brasileiros. Só para terminar a lista aqui, depois a gente vai para o intervalo. Anderson Gustavo Torres, Augusto Heleno Ribeiro, Jair Messias Bolsonaro, Mauro Cid, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira e Walter Souza Braga Neto. Obrigado, Luísa Martins e Pedro Venceslau. Notícia de agora, de último momento. Paulo Goné Branco, procurador-geral da República, rebateu as defesas de Jair Bolsonaro e reiterou a denúncia pelo plano de golpe. Em um documento extremamente técnico, Paulo Goné Branco rebate ponto por ponto os argumentos da defesa de Jair Bolsonaro. E eu vou chamar a Luísa Martins, que conseguiu esse documento e que está lendo com lupa neste momento. Luísa, seja bem-vinda ao Bastidores CNN. Conta pra gente quais são os argumentos rebatidos por Paulo Goné Branco. Vamos lá, Uribe e Tainá, boa tarde para vocês, todos que estão conosco hoje aqui no Bastidores. Então, um documento que acabou de ser protocolado pela Procuradoria-Geral da República junto ao Supremo Tribunal Federal, rebatendo, então, as contestações que foram feitas pelas defesas dos acusados pela tentativa de golpe de Estado. Paulo Goné, ele faz, em um documento de 24 páginas, ponto a ponto, rebatendo ali, faz um ponto a ponto, rebatendo todas as teses, né, os argumentos jurídicos que foram apresentados, então, pelas defesas dos acusados, especialmente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele começa falando, Uribe, muito sobre a questão que suscitam algumas das defesas sobre uma parcialidade do ministro Alexandre de Moraes. Goné contesta esse ponto, diz que, inclusive, o próprio Supremo já julgou, né, ações que pediam a retirada de Alexandre de Moraes do caso por uma suspeição ou impedimento e que, com isso, não há nenhum tipo de obstáculo técnico para que Moraes não só siga na relatoria do processo, como também possa votar, né, no recebimento da denúncia, um julgamento que deve acontecer aí entre o fim do mês de março e início do mês de abril. A defesa de Bolsonaro também tinha apontado o chamado document dump, né, que é uma prática que, segundo a defesa, é utilizada para anexar um volume muito extenso de páginas de forma desorganizada ali, sem uma lógica muito forte. Isso impediria, na visão da defesa, uma análise minuciosa de todos esses pontos, né, dessas mais de 80 mil páginas, e isso, então, era contestado pela defesa de Bolsonaro. Paulo Goné disse que é vazia essa queixa de document dump, que a pertinência temática e probatória dos elementos informativos está demonstrada ao longo de toda a peça acusatória, ao longo de todo o texto ali da denúncia, que indicou os fatos considerados penalmente relevantes, as evidências que embasaram esses fatos relevantes e os autos onde essas informações poderiam ser encontradas. Então, na avaliação de Goné, não há nenhum prejuízo ao exercício da defesa, por mais extensa que sejam, né, essas extensas que sejam as páginas da denúncia e os anexos que vieram junto. Em relação à delação de Mauro Cid, algo que também Bolsonaro e os demais acusados contestam,
Gonê fala que é expressivo que o colaborador, em sua resposta preliminar, pleiteou a manutenção de todos os termos ajustados no seu acordo, reforçando a voluntariedade da pactuação desse acordo fechado com a Polícia Federal e também o compromisso do delator Mauro Cid com o cumprimento das cláusulas estabelecidas. Então, também, segundo Gonê, não há que se falar em uma possível nulidade do acordo de Mauro Cid, porque essa delação premiada teria seguido aí todos os trâmites legais ao ser fechada ali com a Polícia Federal. E um outro ponto também, Gonê contesta a alegação da defesa sobre a chamada Fishing Expedition, né? É uma prática que costuma ser levantada pelas defesas, inclusive foi levantada na época da Lava Jato com a equipe jurídica ali do presidente Lula, na época investigado nas operações, que é quando há uma crítica de que os investigadores escolhem primeiramente um alvo, escolhem previamente esse alvo e aí saem procurando provas aleatórias, né, para tentar comprovar, achar algo em relação a essa pessoa previamente escolhida. Segundo Gonê, isso não aconteceu. Ele até fala, aqui eu peguei aqui o trechinho, só para falar direitinho aqui, que ele fala que todas essas apurações que foram feitas, né, todas as provas que foram achadas, que tiveram participação tanto da Polícia Federal quanto da própria Procuradoria-Geral da República, não pode ser confundida, né, o encontro fortuito de provas não pode ser confundido com a chamada Fishing Expedition, então ele também afasta essa alegação de pesca predatória, né, como é chamado aí em português essa prática aí que é normalmente citada pelas defesas. Um outro ponto que Gonê também aponta é em relação a um pedido feito especificamente pela defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, algo que, salvo engano, as outras defesas não adotaram, que foi um pedido para que fosse aplicada a figura do juiz de garantias nesse processo. A avaliação da defesa é de que Moraes, como participou como juiz instrutor de todo esse processo, inclusive questionando ali Mauro Cid quando ele foi convocado pelo STF para prestar esclarecimentos a respeito de algumas inconsistências que haviam sido apontadas pela Polícia Federal, na avaliação da defesa, por causa disso, Moraes não poderia julgar o caso, né? Deveria ficar com um outro magistrado. E Gonê também questionou isso, dizendo que a figura do juiz de garantias não é válida, segundo a legislação, para casos cuja origem tenha sido o próprio Supremo Tribunal Federal. Então, esse caso do golpe de Estado não foi um caso que veio das instâncias inferiores, que teve uma condenação em primeira instância, depois em segunda e aí subiu para o STF. Ela é originária do STF, já teve início no STF, por isso ela fica de fora das hipóteses em que pode ser aplicada a figura do juiz de garantias. Então ele faz ele contesta as contestações das defesas, Tainá e Uribe, e por fim é bem curto e grosso ali no final e fala: a manifestação é pelo recebimento da denúncia. Então ele reforça os argumentos que foram apresentados naquela denúncia apresentada algumas semanas atrás e pede, então, formalmente para que o Supremo julgue a denúncia procedente e torne réus o ex-presidente Jair Bolsonaro, Walter Braga Neto e os demais investigados nesse primeiro núcleo, que é considerado o núcleo crucial da organização criminosa, o núcleo que tinha os líderes, né, que planejavam todo esse golpe de Estado. Então, esse é um grande resumo, a gente ainda está lendo aqui para ver os detalhes, ver o que mais a gente pode destacar. Mas no resumo da ópera, Gonê realmente rebate todas essas contestações das defesas e reitera a validade técnica da denúncia e pede, então, o recebimento da denúncia com Bolsonaro, Braga Neto e os demais denunciados no primeiro núcleo no banco dos réus. Tá aí, Brasil. É claro que a gente sabe que tudo isso não passa de uma grande armação que querem colocar Jair Bolsonaro na cadeia de uma vez por todas e assim calar o Brasil, calar a direita. Mas é claro que se isso acontecer, é claro que o Brasil vai parar. As pessoas vão às ruas, vai haver manifestações e eles já devem estar se preparando para isso. Pode ter certeza que os ministros do Supremo, o STF, Lula, Flávio Dino, suas autoridades ali já estão se preparando para a retaliação que vai vir em cima do povo. Porque, é claro, um ex-presidente sendo preso, o povo não vai aceitar isso. Vai às ruas, vai haver paralisações, greves e tudo mais. Só que aí ele já tem um remédio contra isso. E é sobre isso que nós devemos ficar atentos. Por quê? Será que não existe liberdade de expressão nesse país? Será que o povo não tem mais direito de se manifestar?
No dia 16 de março, o povo vai às ruas ali para se manifestar, fazendo fora Lula, pedindo anistia aos presos. E também no dia 6 de abril, o povo também nas ruas ali na Avenida Paulista, pedindo a justiça. Agora, será que isso vai adiantar? Será que isso vai parar e vai barrar algum tipo de processo ali em Brasília? Eu acredito que não, pessoal, porque já houve lá atrás outras manifestações, outros ajuntamentos e pouco se tirou de proveito disso. Na verdade, pessoal, a grande solução está ali no Senado, onde eles podem votar, colocar para votação os pedidos de impeachment ali. Porém, os senadores de direita, ou pelo menos aqueles que se dizem de direita, não fazem ali a pressão devida, né? Precisa mesmo do povo fazer uma pressão em cima dos seus senadores que foram eleitos ali para que esses pedidos de impeachment possam ser votados. Na verdade, pessoal, esse país chegou a esse ponto que chegou porque o Lula e o PT fizeram um plano lá atrás, um plano de poder, de dominação. Tem vídeo rolando aí na internet sobre o Lula ali na década de 80, 90, falando que levaria 30 anos para implementar o comunismo no país e ali ele já entendeu o jogo. Depois de perder 3 eleições seguidas, ele entendeu que para dominar e para controlar esse país, precisaria de um dos 3 poderes na mão. Ou seja, não adiantaria só o poder executivo, teria que ter um apoio de mais um outro poder, que no caso agora tem sido o poder judiciário. E como que eles fizeram isso? Foi justamente o Lula e a Dilma indicando ministros sucessivamente. O PT dominou e governou durante 16 anos e agora mais 2 do Lula, ou seja, são 18 anos no poder. Eles indicaram, me parece que 8 ou 9 juízes ali, né? Na verdade, nem todos são juízes, né? Mas são advogados para ministros ali do Supremo. E isso é o que tem garantido o poder e a permanência do PT na frente do país. Agora, a pergunta que fica é o seguinte: será mesmo que o povo brasileiro vai aceitar e vai engolir calado essa rapidez nesse processo e colocar logo Jair Bolsonaro na prisão e vai ficar tudo por isso mesmo? O que você acha? Eu quero que você coloque aqui nos comentários qual que é a sua opinião sobre tudo isso, se o povo vai aceitar calado e se está tudo certo ou não. É preciso realmente a gente fazer algo. E você já pode fazer a partir de agora, pegando o link desse vídeo, mandando no grupo do WhatsApp, no grupo da família, porque aí você vai estar ajudando o Brasil a saber aquilo que realmente está acontecendo ali em Brasília e nós vamos mostrar a verdade para todos. Então, pega o link aqui embaixo, tem escrito compartilhar, você pega e compartilha. Se inscreva aqui no canal também, porque aí você vai estar nos ajudando e ajudando o seu país, tá bom? Vamos ficando por aqui e até a próxima.